Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Vini Casagrande, você tem mais informações sobre o Flamengo? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Vini. Lucas Pedrosa. Pois é, infelizmente o Flamengo ainda não conseguiu divulgar nas redes sociais, por exemplo, a gravidade da lesão, o diagnóstico da lesão do Vinha, justamente por conta daquilo que a gente mencionou ontem. O joelho, o local da lesão, ainda está com muitos líquidos e também sangue. Então, o departamento médico do Flamengo ainda não tem um diagnóstico correto para poder divulgar. Já o Everton Cebolinha já passou pela cirurgia e o prazo de retorno, se a gente for parar e analisar, nem é tão longo assim, é de 3 a 5 meses em atleta de alto rendimento, que é o caso do Everton Cebolinha. A grande dúvida é como o atleta retorna após essa grave lesão, porque não é uma lesão simples. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Fica a dúvida. Ontem o Pedrosa até mencionou isso aqui, que o Adriano sofreu essa lesão e o Adriano, depois dessa lesão, nunca mais foi o mesmo. Mas a gente sabe que a medicina evoluiu bastante, estamos falando também de um atleta que é super dedicado no seu período de recuperação, fora das 4 linhas. Aí fica a dúvida de como ele vai voltar. Repito o que eu falei ontem, toda a força ao Everton Cebolinha e também o Varela. A gente nem falou isso aqui ontem, mas o Varela também está lesionado. Ele está com uma lesão no quadril, inclusive é dúvida para pegar o Bolívar na quinta-feira. E é por conta disso que o Flamengo pensa ou repensa na venda do Wesley, mesmo sendo um valor muito bom oferecido pela Atalanta para contratar o jovem lateral direito do Flamengo. Então o Flamengo, de fato, sofrendo com muitas lesões essas que fazem a diretoria ir ao mercado de uma maneira urgente para buscar reposição. Porque o fato é, não tem como você fechar os olhos para esse tipo de situação e falar, não vamos contratar, vamos recorrer à categoria de base. Não é assim. Estamos falando de 2 jogadores extremamente importantes. Tudo bem que na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas, mas a gente sabe que a qualquer momento o Ayrton Lucas também pode se machucar. E aí vai fazer o quê? Vai ficar improvisando o Léo Pereira nessa posição? Não faz o menor sentido. E também no ataque, a gente está falando de um Everton Cebolinha que era titular e hoje o reserva imediato dele, o Bruno Henrique, também vive uma fase super inconstante, inclusive com problemas físicos no tornozelo. Para e pensa, a todo momento ele tem um problema no tornozelo. É algo já crônico, digamos assim. Então o Flamengo, de fato, precisa ir ao mercado. Digamos que essa urgência atrapalha em outras negociações de venda. É o caso do Wesley e o caso também do Fabrício Bruno. Porque o Flamengo pode vender o Fabrício Bruno a qualquer momento para o Rennes da França. Só que essa necessidade... Será que vai vender, Vini? Então agora, nesse momento? Vamos lá. Ontem teve uma reunião da diretoria para tratar dessa busca por reforços e também da possibilidade de venda. Hoje, se eu falar para você aqui que a chance do Fabrício Bruno ser vendido é maior do que o Wesley, é a verdade. Porque eles entendem, mesmo que o valor oferecido pelo Wesley, eles entendem o seguinte, o Varela, a todo momento, também está se machucando e é convocado com uma certa constância para a seleção uruguaia. Hoje o Wesley é o único jogador da posição. No caso do Fabrício Bruno, é um valor extremamente alto, por um jogador já com idade avançada. Então eles acham que por Wesley eles podem receber mais propostas futuramente. Mas ainda não está certo que vai vender. Por exemplo, a informação que eu tive hoje pela manhã é o seguinte, o Flamengo tenta melhorar as condições de pagamento da Atalanta. A Atalanta ofereceu 16 milhões de euros de maneira fixa, mais 4 em bonificação. O Flamengo quer receber 18 milhões pelo menos de maneira fixa e 2 em bonificação. E nesse tempo, o Flamengo vai ganhando tempo, enquanto isso, vai preparando e buscando reforços. Então não tem essa urgência de vender jogador. Se fosse um outro clube desesperado precisando de dinheiro, eu arriscaria dizer que o Wesley já estaria na Itália, porque precisa de dinheiro e é um valor absurdo. Eu acho que o Flamengo não vai receber uma outra proposta por Wesley, mesmo sendo um jogador bem avaliado, com potencial, jovem, beleza, mas outra proposta igual a essa, eu acho que o Flamengo não recebe tão cedo. Eu depois de 2 gestações e 2 Covids, eu tô com a memória meio maluca, né? Eu não tô muito boa Mas eu acho que o Rafa, também, lateral do Botafogo, sofreu também essa cirurgia no tendão de Aquiles em 2022. E eu acho que foi até a primeira grande lesão, depois teve o trauma no rosto. Eu acho que dele foi também o Aquiles e assim, não sofreu mais com esse problema. O Rafa teve outros problemas, um até fator de sorte, que ele tomou um choque no rosto. Mas hoje em dia foi o que o Vene trouxe, né? A medicina cresce, né? Todas as áreas do futebol crescem muito e também o Cebolinha, que é um extremo atleta, isso facilita muito na hora da recuperação. Agora, ô Pedrosa, olha que bonitinho. É dose dupla para o papai Pedro, nasceram
São duas meninas, dois meninos, vocês sabem? Olha que coisa mais lindinha, gente. Parabéns aí pro Pedro, pra mamãe, né, pra esposa do Pedro. Isabel e Antônia, são duas mocinhas, Isabela e Antônia. Duas mocinhas, o Pedro que tá numa temporada fantástica, Lucas Pedrosa, marcando gol atrás de gol. Bota mais 2 gols na conta aí. Olha aí, ó, que bonitinha, nasceram as filhas do Pedro, gêmeas. A minha amiga Isabelle Benito sempre falou pra mim, assim, filho, traz uma sorte. E a dele é em dose dupla, ô Lucas Pedrosa. Olha aí o Pedro com as duas meninas no colo que nasceram, ô Pedrosa. Ah, acredito que isso alegra a vida de qualquer um, principalmente o Pedro, que parece ser um cara muito família, muito focado no que ele faz. Então, parabéns aí o Pedro, a família. Gol não vai faltar para homenagear as meninas. Olha aí, e o Bolívar já chegou, Pedrosa, no Rio, para enfrentar o Flamengo na quinta. Eles vão treinar no CT do Fluminense hoje e amanhã. Tá aí o desembarque do Bolívar, que no início da Libertadores, que teve uma comemoração dos jogadores, vamos ao Rio de Janeiro, e os brasileiros do time, não, pegamos o Flamengo. É esse time aí, né, ô Pedrosa? Velho conhecido na temporada do Flamengo, enfrentou o Flamengo 2 vezes, o jogo de ida e o jogo de volta na fase de grupos. Exatamente, é um time que vem se estruturando muito nos últimos anos, vem frequentando Libertadores. É uma equipe que gostou de jogar no Rio de Janeiro, mas assim, não foi muito boa a lembrança, né? Porque o Flamengo conseguiu um belo resultado. E eu acho que, novamente, o Flamengo tem que vir para jogar no Maracanã e já definir essas oitavas de final em casa, porque a altitude ela muda muito o jogo. Isso é óbvio, isso é clichê do futebol sul-americano. Não vejo como um time que assusta o Flamengo, porque o Flamengo tem condições totais de resolver esse jogo na primeira partida. Vocês viram o que o John postou? Vocês viram o que o John Textor postou? Eu vi. Cadê? Bota na tela. O John é uma peça rara, né? O John, ele é um cara que ele gosta dessa conversa de futebol, né? Ele gosta. Você viu o Lucas Pedrosa? Não, ele postou um manequim vestido de Flamengo, né? E o boné do Botafogo na cabeça. E aí ele bota, todo mundo ama o Botafogo hoje em dia. Isso é John Textor. Ô, Lucas Pedrosa, escreveu em português, olha lá, ó. É meio doido, né? Ele é doido, gente. Vocês não acostumaram com o meu voz, não? Eu, assim, se for pra dar minha opinião, eu achei falta de respeito do John Textor. Com não quem? achei Com o legal, Flá? não. Sério? Você Constituição achou, do Flamengo. Benê? Ele entrar numa loja oficial do Flamengo, botar o boné do Botafogo, nada contra a instituição Botafogo, mas se fosse a Leila Pereira fazendo isso com o boné do Palmeiras, eu não ia achar legal. Mas a gente... Assim como eu não iria achar legal se um dirigente do Flamengo entrar na loja do Botafogo e bota... eu não tinha pensado por esse lado, achei legal. Com a instituição. Entendi. Não é nem com a torcida, acho que vale a resenha, mas com a instituição Flamengo eu achei falta de respeito. Eu achei bom o seu ponto, Vene. Eu como botafoguense... Mas talvez o John ele nem tenha feito na maldade, assim, de verdade. Eu acho que ele não... De repente ele não tem noção disso. Mas é bom lembrar também que o John e o Landim, que é o presidente do Flamengo, eles se dão muito bem. Sim. Se dão muito bem. Eu acho que no meio do futebol aqui, um dos melhores... Tanto é que o Landim tentou fazer relações. a venda do João Gomes pro Lyon por causa do John Textor. Só que a relação do John Textor e do Landino é a relação do Flamengo com o Botafogo. Perfeito, É a falta de noção dele, porque ele tem outra, talvez, visão do que é uma rivalidade dentro do futebol. Não é pra ser nem o 80 de sair brigando por aí, mas eu acho que isso aí também eu não gosto. Por isso que é bom debate de futebol. Eu não tinha pensado por esse lado que vocês estão falando. Ficar vocês estão com a com razão. ódio do John Textor. Não, isso. Talvez é muito mais pro John Textor entender como é que funciona a rivalidade e que existe um limite. E assim, é interessante... Mas eu acredito que ele não tenha feito pra faltar respeito com a instituição. Zero maldade, só é falta de noção talvez ele nem mesmo. tem noção disso É isso. daí. É outra Agora, cultura, pô. Esse boné azul aqui que ele aparece, né? Ele deu... Tem um detalhe, ele botou a localização, foi lá em São Paulo. Deve ser na loja do aeroporto, talvez, não? Tem na loja do aeroporto. Tem na loja do aeroporto. É E ele provavelmente estará aqui, né, no jogo amanhã, né? Um jogo importantíssimo. Falar nesse jogo, mas foi bom vocês levantarem Só esse finalizar o lado. assunto do Flamengo, já que a gente vai falar de Botafogo, Vamos, porque fala. a escalação do Flamengo no final de semana contra o Botafogo depende do resultado do jogo contra o Bolívar. Por exemplo, se o Flamengo fizer um ótimo resultado, exemplo, o resultado que foi aqui no Maracanã na fase de grupos, 4-0,
Aí dá um certo alívio para o Flamengo na volta, lá na altitude. Agora, se vence por apenas um gol de diferença, nada está definido. A verdade é essa, não deixa o Flamengo confortável. E aí o Flamengo pode ser obrigado a poupar contra o Botafogo e priorizar na volta. Será que existe essa possibilidade num placar magrinho, Verê, encontrar o Botafogo com um time mais reserva? Ah, existe, né? Eu não acredito no Bolívar aberto como é que foi aqui no Maracanã na fase de grupos. Não digo nem do resultado, não. Eu digo a possibilidade de, se acontecer resultado, isso acontecer. Sim, existe. Por exemplo, repito, se o Flamengo fizer um resultado extremamente confortável aqui no Maracanã, já pensando no jogo da volta, lá na volta você pode, entre aspas, poupar muito mais jogadores pensando no jogo contra o Botafogo. Porque o jogo contra o Botafogo é muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Tanto quanto o do Bolívar, Pedrosa. Porque se você imagina que são duas decisões, o Botafogo e o Flamengo até aqui duelaram essa primeira colocação o tempo inteiro, né? Junto com o Palmeiras. Aí, uma hora a gente teve o Bahia, agora a gente tem o Fortaleza. A gente não pode desprezar esses outros times que também estão ali brigando por essas cabeças. E aí a gente fala dessa competição. E na outra competição é a Libertadores. A gente sempre fala por aqui que a Libertadores, por ser um jogo de mata-mata, às vezes o seu foco pode ser um pouquinho maior naquele momento, né? Mas um confronto direto em como está esse Campeonato Brasileiro não pode ser desprezado, né? Complicado, hein, ô Pedrosa? É sempre complicado. Eu acho que as notícias das lesões pro Flamengo foram terríveis. Se a gente fosse amenizar aí a situação, o bom é que a janela de transferências ainda está aberta e o Flamengo é um time que quando Será que vai? Vai o quê? Na janela? Mas tem que ir, né? Desculpa, se não for é imprudência. Não, vai sim. Inclusive eu acho imprudente o próprio Botafogo não ter contratado outro zagueiro ainda. A gente está falando do Flamengo, que hoje em dia tem condições financeiras, é um time que qualquer atleta praticamente gostaria de estar jogando. Quando você vai ao mercado e bota o Flamengo na mesa, qual atleta que não balança? Então o Flamengo tem condições não só financeiras, mas também condições pelo prestígio que tem, como vem se tornando o Botafogo também, pelas condições financeiras e porque o Botafogo se tornou um time que disputa títulos. Então assim, eu acho imprudência de times que estão disputando os principais títulos do futebol sul-americano e do futebol brasileiro não ir à janela para se reforçar. Claro, cada um tem seu orçamento, tem suas necessidades, as lesões também fazem parte de um planejamento, na minha opinião. Acho que quando um atleta se lesiona, você tem que ter, dentro do seu departamento de scout, jogadores que podem substituir aquilo ali. E o Flamengo e o Botafogo devem ir ao mercado para poder continuar até o final do ano disputando cada competição. A não ser que eles admitam que essa aqui é a minha competição, essa aqui é a minha competição. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que seria muita imprudência das duas diretorias se eles não forem ao mercado. O Botafogo para contratar um zagueiro titular, indiscutível, e o Flamengo para contratar um lateral esquerdo e pensando também até nessa ponta esquerda, onde o Flamengo tem a ausência do Everton Cebolinha, o Bruno Henrique não é uma certeza já há algum tempo. Então eu acho que o Flamengo deveria ir para essa ponta esquerda aí, tentar contratar um jogador. Eu só acho que o Flamengo vai sofrer no mercado para contratar, sabe por quê? Porque todo mundo sabe da necessidade do Flamengo. O que vai acontecer agora? Subir o preço. Exatamente. A lei da demanda no mercado. É igual o carro de aplicativo em dia de festa. É isso. Ali perto da festa, né, Pedrosa? O preço vai subir porque tem um monte de gente querendo pegar, né? Eu concordo, mas olha só, o Flamengo é o tipo de time que ele passa uma vez. Passa duas. Se você não quiser, se o atleta não demonstrar interesse, o Flamengo o atleta vai querer, mas, por exemplo, sei lá, o Flamengo quer contratar um jogador do Parma, da Itália. Sim. O Parma sabe que o Flamengo está desesperado. Esse jogador que eles iriam pedir 10, agora é 15. Claro. Entende? Assim como, por exemplo, o Flamengo consegue vender muito bem, porque, o Wesley não vale 20 milhões de euros. Não mesmo. A proposta que estão fazendo pelo Wesley é uma proposta astronômica. É uma proposta do Luiz Henrique. O Luiz Henrique veio pro Botafogo por esse valor. Então, assim, tem um ônus, que todo mundo sabe que o Flamengo precisa, e tem um bônus. Vai comprar o jogador do Flamengo? Vai ter que pagar alto. Põe a Lavareda na tela, Vene Casagrande. O Flamengo pode investir em contratação de Michael após lesão de Everton Cebolinha. A janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro. Após Everton Cebolinha ter rompido o tendão de Aquiles, o Flamengo voltou a estudar a chance de investir na contratação de Michael. Isso porque o Al Hilal deseja negociar o atacante. Em resumo, antes mesmo da janela de transferências abrir, o nome de Michael foi ventilado no Flamengo. À época, o mais querido chegou a encaminhar a contratação ao atacante. Na ocasião, o rubro-negro ofereceu 8 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, ao Al Hilal. Contudo, agora o Flamengo pode investir pesado na contratação de Michael. Isso porque Everton Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles,
passou por cirurgia e não atua mais na temporada 2024. O tempo de recuperação do jogador pode variar de 6 a 10 meses. Vale ressaltar que o Flamengo pode ter uma concorrência pesada por Michael. Inicialmente, Cruzeiro e Corinthians sondaram a situação do atacante, mas esbarraram nos valores pedidos pelo atleta. Isso porque o jogador quer entre 6 a 7 milhões de euros, de 36 milhões de reais a 42 milhões de reais, em luvas, além do salário. As informações são do Portal Gol. Importante destacar que a relação do Flamengo com Michael pode ser considerado um trunfo da diretoria rubro-negra. O carinho e a gratidão do jogador pelo Flamengo pode ajudá-lo a diminuir os valores, visto que o atacante não esconde que prioriza o Flamengo. E aí, nação, um possível retorno de Michael ao Mengão. O que acha? Deixe nos comentários sua opinião.